bem-vindos a mais uma edição do nosso Links Pharma Play, né? Hoje, no dia 1º/10, né, do ano de 2020, né, a gente aqui orgulhosamente recebe, né, para essa nova edição do Pharma Play, meu grande amigo aqui, né, Moacir Santana, que vem contribuir conosco aqui sobre um tema extremamente, né, relevante, sobre um tema extremamente oportuno, aonde a gente vai dividir um pouco do conhecimento dele, que é bastante amplo, né, Moacir? Sobre compras, né? Tema esse aí que permeia aí o cotidiano de todos os farmacistas, um cara que já vive há mais de 30 anos dentro do varejo farmacêutico, já passou por indústria, já passou pela distribuição, dizem as más línguas que foi o remédio que deixou ele sem cabelo, né? Mas, assim, não sei, me contaram aí. Mas, Moacir, seja muito bem-vindo, deixo para ti as palavras aí para dar acolhida ao nosso pessoal. Estou extremamente feliz e orgulhoso em ter você aqui conosco, aqui, representando o nosso tão querido Nordeste, né? Através da rede Lucre Mais, onde ele é o diretor da rede, fundador, protagonista de um belo projeto sediado lá em Sergipe e vai contribuir conosco aqui com muitas informações. Então, Luiz, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Que responsabilidade ao lado desse amigo que tem um vasto leque de conhecimento e só tenho a agradecer. Eu sou aqui de Aracaju, a Rede Lucre Mais hoje é composta de 150 farmácias, nós estamos presentes em 95% de todo o estado, né? O estado tem 75 municípios, mas nós temos uma horizontalização bem legal. Isso é importante porque você coloca o seu produto no ponto de venda que está lá distante, que às vezes aquela grande rede não vai. Então, aquele cliente que vai comprar o produto, ele não precisa se deslocar até a capital para ter um produto dessa natureza. Trabalhando as ferramentas, né, da tecnologia, essas farmácias vêm fazendo um crescimento orgânico, principalmente no que diz respeito a mudar um pouco o foco da visão de ter um sistema, de ter uma gestão. Então, a gente trabalha muito nisso. O intangível, que amanhã vai se tornando tangível, porque quando você fortalece um lado, com certeza o outro lado começa a aparecer. E trabalhando também as pessoas, né? Porque eu digo sempre, né? Sem gente, nada funciona, né? E hoje é o dia do vendedor. Nós que somos do dia a dia vendedores, né, Luiz? Todos nós aqui, né? E nossos convidados que estão conosco também o são, né? Então, além de parabéns no Dia dos Farmacêuticos, também recebem as nossas felicitações hoje no Dia do Vendedor, né? É verdade. Então, isso aí é importante. Então, essa troca de conhecimento e fico muito feliz pelo convite. Aprender mais a falar, né? Porque eu vim aprender. Opa, vai contribuir muito. Quem muito escuta, aprende. Então, estou aqui com os outros. Satisfação imensa ter você conosco aqui. E aí, pessoal, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, hoje a gente vai fazer um Links Pharma Play bem na pegada de conversa aqui, de bate-bola, tá? Tá quase aqui um programa esportivo aqui, né? Então, vou trazer algumas provocações e vou explorar aqui o potencial desse gênio aqui, quando fala na questão aí de compra e venda de medicamentos aí, toda essa cadeia de distribuição e tudo mais. Eu trouxe aqui, até como provocação, tá? Um primeiro input, que é uma edição que saiu do Guia da Farmácia, onde a Cláudia Manzano traz a seguinte frase, tá? Com medicamento, ninguém facilita, tá? Se não houver naquela farmácia o medicamento prescrito, o cliente vai procurá-lo em outra, até migrar para o concorrente, tá? Eu trouxe isso aqui, tá? E fiz questão de lê-la para que a gente possa trazer essa atenção. E, Moacir, eu queria aqui compartilhar, né, com você e com os nossos colegas, algumas informações que vêm de pesquisa, né, do comportamento do consumidor dentro do segmento farma. Quando a gente começa a falar em medicamento, pessoal, hoje 64% das pessoas, tá, elas desistem da compra do medicamento no ponto de venda porque o produto estava em 28%, perdão, né, deixam de comprar o produto porque ele estava indisponível na loja.
Então, olha que número interessante, né? Não é a maioria, a gente nota muito a questão da sensibilidade a preço, mas a sensibilidade a preço a gente, né, já tratou em outras edições e continuaremos tratando, porque é um tema extremamente relevante. Mas olha lá, 30%, se a gente for fazer uma analogia muito simplória, praticamente um terço, né, deixa de comprar naquele estabelecimento porque o produto estava indisponível para compra. E o fato mais preocupante é que qual que é o comportamento desses 28% que deixaram de comprar? A atitude que eles tomam é a seguinte: procura em outra farmácia. Então, este número, né, esses dados, né, dados e fatos, nos remetem à preocupação dessa nossa discussão aqui hoje, né? Como trabalhar de maneira adequada a reposição de medicamentos dentro dos nossos estabelecimentos, dentro das nossas farmácias, e também de forma com que a gente consiga fazer com que esta relação de reposição também esteja muito pautada com outras estratégias, não só de numerologia, né, Moacir, mas também de relacionamento com o fornecedor, com a indústria, com a distribuição, entendendo um pouco dessa cadeia e fazer com que isso estabeleça, na verdade, um ciclo, né, de eficiência na gestão de compras. Por quê? Dentro da... Quais são os principais fatores, né, que nós aqui queremos trazer para vocês que geram competitividade quando a gente fala em gestão de estoque de uma farmácia? Né? Todo mundo fala em reposição, 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 mas a reposição, né, Moacir, ela tem que ser bem tratada com o preço adequado. Concorda com essa afirmação que o mercado faz aí? Ela faz sentido mesmo? O preço hoje, ele é fator determinante na decisão de compra? Em pesquisas recentes, dizem que o segmento onde as pessoas mais fazem pesquisa de preço, depois de eletrodoméstico, é remédio. Remédio. É importante, é remédio. Primeiro, eletrodoméstico, segundo, remédio. Mas, assim, você falou uma questão no início, Luiz, muito importante. É o único segmento que, se você não tiver uma receita, tem 5 produtos, se você não tiver um, você perdeu 5 produtos. Se tem 4, está faltando um. A pessoa vai comprar na outra farmácia porque tem os 5. Veja como é complexo a farmácia. Então, as pessoas às vezes pensam que é um negócio simples, mas não é. Ela tem que ter um estoque 100%. 100% redondo, porque por causa de um produto, de uma receita de 5, ele acaba indo para outra farmácia. Aí entra um fator importante, a distribuição. Por quê? Porque você tem uma compra diária. Você compra hoje e recebe amanhã. Então, a distribuidora de medicamento, eu faço aqui até uma referência, ela é muito importante. E nós temos grandes distribuidoras no nosso Brasil. Fazem um trabalho que as pessoas pensam que é brincadeira. Que a logística da distribuição é sensacional. Se você pegar o canal alimentar, você compra na segunda, talvez você receba na outra segunda. Mas no farma, você compra na segunda, você recebe na terça. Por quê? Porque justamente na farmácia tem essa peculiaridade de você tem que ter 100% do produto. Poxa, obrigado. Então, isso traz aqui, então, o nosso segundo pilar aqui, né? Então, além do preço, a gente também precisa ter um bom mix, né? Uma boa variedade. Precisamos ter alta disponibilidade, mas, em contrapartida, isso tudo representa capital investido, né, Moacir? Perfeito. E uma coisa importante, Luiz, é o seguinte: se a pessoa quiser determinado produto, vou citar aqui um produto, se ela foi procurar o Buscopan, não pense que ela vai querer outro. Ela vai querer o Buscopan. Né? Tem outro que tem, mas ela vai querer o Buscopan. Então, você tem que ter no seu estoque aquele produto. Se ele não é o produto que mais vende dentro da sua farmácia, mas ele tem que ter o produto. Então, assim, aí entra um sistema para a pessoa fazer uma análise, porque se for no olhômetro, se for com aquele sistema atrasado, pode ter certeza, você vai ficar para trás. Opa, e ótimo. Como disse Philip Kotler, né? Só existem 2 tipos de empresas, as que crescem e as que desaparecem. Então, poxa, ótimos pontos. A gente vai discutir, inclusive, tá, pessoal? Só lembrando, eu sempre recapitulo, tá? Para quem chegou depois das apresentações,
né? Estamos com o Moacir Santana, diretor da rede Lucre Mais de Sergipe, que está compartilhando conosco aqui essa edição do Links Pharma Play, onde estamos tratando a questão de reposição, né, inteligente de compras. E nós vamos falar ao longo desse nosso bate-papo sobre como fazer com que o sistema trabalhe em benefício à sua estratégia de reposição e como essa cadeia de distribuição também funciona. Tá? Então, e lembrando que vocês podem mandar perguntas para nós através dessa nossa plataforma, que nós teremos imenso prazer aqui em compartilhar com vocês todas as respostas que nos foram impossíveis de entregar também. Mas então, Moacir, a gente viu aqui atrás, tá? Voltando, recapitulando para quem acabou de chegar, os principais fatores de competitividade, quando a gente olha gestão em estoque para a farmácia, a gente falou de preço, variedade, disponibilidade. Você trouxe uma informação muito representativa. Eu posso até ter uma farmácia de perfil mais popular, eu preciso de produtos mais de preço baixo, mas eu preciso ter os produtos referência que o cliente normalmente busca também, né? E isso demanda capital investido. Para eu trabalhar esse capital, conta para a gente o seguinte: como é que eu compro? Eu montei uma farmácia agora, tá? Eu entendo, pelo menos eu sou metido a entender de tecnologia, tá? Mas eu não entendo de farmácia. Eu vou montar uma farmácia hoje. Eu preciso ter acordo prévio com o fornecedor? Se eu precisar ter, que ponto que eu preciso negociar? Conta pra gente como é que funciona aí por trás dos bastidores antes de eu fazer um pedido de compra. Então, Luiz, é interessante ver o seguinte: a farmácia hoje, ela tem uma ferramenta importantíssima que chama-se a distribuição. Por quê? Porque a indústria, dificilmente, ela vende direto à farmácia. E fica quase em logística, todo o trabalho, enfim, né, toda a mecânica do projeto, da dinâmica da atividade. Então, o que é que acontece? A distribuidora, ela trabalha com todos os laboratórios. Tem distribuidores que trabalham com RX, que a gente chama de medicamento de referência, eles trabalham com os laboratórios MIP, genéricos, são as categorias, né? OTC, por aí vai. Então, o que é que acontece? Essa farmácia, ela tem uma negociação, não é pontual, a negociação direta com a distribuidora. Negociação que a gente chama de condição comercial. Condição comercial fixa. E uma coisa importante é que a distribuidora, ela também faz o seguinte: ela investe, faz o quê? Ela dá o limite à farmácia. Então, ela não só vende o medicamento, como também a farmácia, ela emprega o quê? O limite. Através do boleto, você vai pagando. Então, você recebeu um crédito, né? Não foi o banco que lhe deu o crédito, foi a distribuidora que lhe deu o medicamento da indústria e lhe deu o crédito. Então, essa cadeia começa na indústria, vem para a distribuidora e vai para a farmácia. E essa farmácia é atendida. Então, ela tem um medicamento. Por isso que nessa pandemia, nós vimos um fenômeno interessantíssimo, Luiz. A população não ficou sem medicamento. Por quê? Porque a cadeia funcionou 100%. Se não funcionasse, eu digo a você, teria sido pior. Porque nós tivemos medicamentos que faltou na farmácia. Porque teve uma demanda muito grande. Mas, na maioria, nós atendemos 95%. Por quê? Porque estava a distribuidora atendendo a farmácia atendendo a população. Na vitamina C, na vitamina D, na ivermectina, que foi explodiu, um medicamento que tem 30 anos de mercado, de repente surgiu. Então, as pessoas estão falando, né, pelas informações que vinham, se funciona ou não. Ele é um medicamento, um vermífero, mas as pessoas estavam utilizando e tinha na farmácia. Por quê? Porque a farmácia estava sendo abastecida diariamente pela distribuição, na sua condição comercial ou em uma negociação pontual. É onde entra o trabalho que a gente vem fazendo. E essa negociação pontual, fica à vontade para interromper e fazer perguntas. Claro. Essa negociação pontual faz com que você trabalhe uma demanda maior, uma demanda, no caso a gente chama colaborativa, que você faz uma estimativa de X unidades, divide para um grupo de farmácias, como é o grupo Lucre Mais, fica bem para todo mundo, temos um preço bom, pegamos esse preço, trabalhamos lá na ponta. Quem sai ganhando com isso? A indústria, a distribuidora e principalmente o cliente final. Então, nós levamos para ele um medicamento de qualidade
com um preço dentro da sua realidade. Então, a indústria ela não entrega no ponto de venda, mas ela pode vender direto através da operação logística, mas depende de volume, é isso? Tem que ter o volume. Quando nós falamos de uma operação logística, nós falamos de volume. De volume, tem um volume acordado. Por quê? Porque não dá para ela chegar e pegar a sua margem, que é apertada, para todo mundo, a margem é apertada, e ela chegar ali e negociar apenas o produto. Não. Mas quando você faz uma colaborativa, o que é colaborativa? Já é um pedido casado, né? No termo, no linguajar da venda, é um pedido casado ali. Nós queremos 10 mil unidades. Nós já sabemos que essas 10 mil unidades já está vendida. Então, para a indústria fica mais fácil. Ela cria aquele lote e já está vendido. Não vai ficar vendendo no dia a dia, na reposição. Beleza, o que a gente vai fazer com aquele lote, com aquela colaborativa? Nós vamos trabalhar, focar naquele produto. Então, um produto que tem uma procura e a gente está com um produto com preço diferenciado. Então, isso é bom para o varejo como um todo, porque você não fica refém de A e B. Você fica também com um poder de fogo maior lá na ponta. Legal. E foi bem oportuno. No frigir dos ovos, quem ganha com isso, né, no linguajar, quem ganha com isso é a população, porque está comprando. O consumidor final, né? E o varejo também, né? Que aumenta a sua capacidade de aumentar a sua margem, né? Ou de preservar a sua margem, que cada vez está mais apertada, né? Mas... E a percepção de valor, né? É verdade. Mas você trouxe um ponto bem interessante aqui, que é a questão das condições, das negociações, na questão do volume. E aí eu trago alguns inputs aqui que são os seguintes, né? Hoje, né? Na sua percepção, tá? Moacir, que visita mais de 75 municípios do estado do Sergipe e que já visitou tantos outros em outros estados, quando atuava na distribuição também, na indústria. Hoje você acha que o farmacista, de maneira geral, tá? Não vamos olhar casos específicos, consegue responder rapidamente essas perguntas? Por exemplo, quanto estoque disponível nós temos? O que nós devemos pedir? Quanto devemos pedir? E para quando vai ser necessária a reposição desse produto? Essa informação é fácil? Está na ponta da língua, Moacir? Há algum tempo atrás, essa informação era quase possível. Mas hoje, pode ter certeza, a farmácia que tem um software bem adequado, com todas esses indicadores e essas ferramentas, ele tem uma exatidão daquilo que foi vendido, daquilo que vai ser reposto, quanto é o estoque dele, quando ele deve pedir novamente. Inclusive, o seguinte, não precisa nem colocar produto a mais e quando será necessário. Por quê? Porque o sistema lhe deixa hoje seguro com isso. Por isso que a farmácia tem um sistema que lhe ajuda, ela está no caminho certo. Aquela que não tem, eu não estou jogando confete. Estou falando com toda sinceridade. Aquela que não tem, confesso a você, ela está no olhômetro e ela está se perdendo. Ela vai se perdendo. Infelizmente, ela não vai ficar no mercado. E não é qualquer sistema, tem que ser um sistema diferente. Porque ele tem que estar linkado também, muito importante, com o sistema eletrônico da distribuição, com os PBMs das indústrias. Por quê? Porque se você não tiver aquele PBM, que é o programa do laboratório, não adiantou de nada. Você tem um desconto que é dado pela indústria, que o paciente se cadastra e ele vai comprar na farmácia. E aquele desconto foi dado pela indústria. E o seu sistema conseguiu fazer a ligação do laboratório, da indústria, com o seu produto. É tanto que é PBM, reposição automática. Você vendeu 3, vai repor 3, não vai repor 4. Vão ser repostos 3 produtos. Então, é importante ter um sistema para isso. Aí, se você não tem um sistema robusto, o que é que acontece? Você não tem essa reposição. Aliás, você não tem nem esse link, que a gente chama de van, né? Maravilha. E aí, no frigir, né, no decorrer desse nosso bate-papo, pessoal, lembrando que as perguntas estão abertas, a gente vai discutir um pouco como as nossas soluções vão permitir isso, tá? A gente, de uma forma bem, assim, acadêmica aqui, vai tentar trazer os principais conceitos de uma boa gestão de compra e como a tecnologia
vai poder ser um grande promotor desses diferenciais para o seu negócio. Mas, né, tem um outro ponto aqui, né, que a gente vai tratar aqui, que o Moacir fez questão de trazer para a gente aqui. E eu, na verdade, provoquei ele nessa discussão. Falei, Moacir, eu quero quebrar alguns preconceitos aqui nesse nosso bate-papo. Quando a gente fala em reposição, né, a gente pensa, né, primeiramente no mais alto nível da reposição, né? É a operação logística, é a reposição por demanda, é o cálculo projetado. A gente vai trazer muito desses insights aqui no decorrer desse bate-papo, mas a gente resumiu aqui, né, esse nosso bate-papo em 4 modalidades de reposição. A reposição do que vendeu, repor por demanda. Repor por demanda é o quê? Eu preciso fazer a reposição da minha quantidade mínima que eu preciso ter em estoque para atender o meu cliente de acordo com o perfil de rotatividade do produto. Repor apenas as faltas, ou seja, repor só o que está faltando, o que não tem, ou reposição através do que a gente chama de mínimo absoluto ou ponto de pedido. Aqui é quando, por exemplo, eu fechei uma parceria com a P&G de uma ponta de gôndola e eu preciso manter a ponta de gôndola cheia. Este é o meu acordo para poder garantir a condição. Né? Então, eu vendi 4, eu tenho que repor 4, mesmo que eu não precise comprar porque eu tenho estoque, né? Mas eu preciso de um mínimo para poder manter aquilo. Moacir, a gente vive num varejo praticamente diversificado. Eu tenho grandes redes de farmácia, eu tenho médias redes, eu tenho clientes independentes, eu tenho proprietários que têm uma pequena farmácia e ele abre a chave e fecha com a mesma chave no final do dia. Esse cara, ele consegue trabalhar uma reposição do que vendeu de maneira efetiva, né, se ele tiver um planejamento pelo menos mensal, né, de curva, de demanda, de entendimento do perfil de consumo dele, mas ele não precisa usar, assim, algoritmos tão rebuscados, né? Então, repor o que vendeu não é um crime grave também, né? Isso. É perigoso, porque é o seguinte, tem os produtos sazonais, né? Chega no inverno, o sistema está dizendo que você vendeu 5 unidades, mas de repente tem 10 pessoas gripadas, foram comprar o produto. Aí você tem que entender a curva do ano passado, como foi o inverno do ano passado desse produto. Porque se você não fizer isso, se você só olhar para o hoje, você está perdido, você tem que olhar o ano passado. É aquela velha comparação. Eu vendi mais em setembro do que em agosto. Não faça essa comparação. A melhor comparação é o seguinte: quanto foi que eu vendi em agosto de 2019 e quanto foi que eu vendi em agosto de 2020? Cresci. Não cresci, foi o que aconteceu. Por que eu não cresci? Porque surgiu na esquina uma farmácia grande, um concorrente, tirou 30% da minha venda, mas no decorrer do ano eu já recuperei 25%. Opa, legal. Então é o seguinte, essa reposição por demanda é a mesma coisa que você está fazendo, comparando. Quando você compara laranja com laranja, é perigoso, porque você tem que comparar o que você vendeu ano passado com o que você está vendendo e acompanhar o crescimento do mercado. O mercado cresceu 16%, você cresceu 16%, não. Você está abaixo do mercado, perigoso. Tem que crescer com o mercado. Se o mercado está aquecido, o que está acontecendo? Estou perdendo cliente, eu tenho uma ferramenta de CRM que tem dentro do sistema e eu não estou utilizando, tem que ver. São essas as variáveis que você tem dentro do sistema que às vezes você não usa a ferramenta do sistema. Repor o que vendeu, a reposição por demanda. Então, está tudo lá. Você só tem que fazer o quê? Começar a utilizar. Mas, às vezes, o que acontece? Você tem um bom sistema e você não utiliza. Aí, esse sistema não estou fazendo aqui trabalho para sistema. Eu estou falando que é o seguinte, ele é 30% do negócio. Ótima contribuição. Pessoal, conheço um sistema bom que faz isso, hein? Porque sozinho também não vende. Aí tem também o capital humano. Por isso que a gente, na Lucrimar, nós temos o PROAP, que é o Programa de Aprimoramento Profissional, para trabalhar o cara, para entender a ferramenta. Por isso que nós temos também, né? Esse ano não teve pela pandemia, mas próximo ano já está feito o convite, né? Online aqui, para todos, né? Para vir aqui em Aracaju e dar uma palestra, entendendo, falando das novidades, falando das ferramentas que podem ser utilizadas, porque tem e não utiliza. Que o pior de tudo é quando você tem e não utiliza, né? Tem que utilizar.
e como utilizar de maneira otimizada. É verdade. Mas e aí, nós vamos trazer um pouco desses pontos aqui também, mas tem uma outra coisa que você contribuiu comigo num bate-papo anterior aí, que eu queria que você falasse um pouco para o pessoal, né? Dá para... A tecnologia ajuda, tem integração com o pedido eletrônico, tem integração com os PBMs, mas vamos aproveitar que hoje é o dia do vendedor, parabéns a todos os vendedores mais uma vez, para os que chegaram antes das nossas felicitações. Dá para deixar o representante da distribuidora, do laboratório de lado, Moacir? Porque, assim, você me fala que além da condição negociada, além da OL, tem as tais das condições promocionais e a tal da positivação. Explica para a gente o que é isso. Inclusive, queria mandar os parabéns para um vendedor que mandou um zap para mim. O vendedor, antes de tudo, um vitorioso, um vencedor. Bebeto. Ele trabalha no laboratório, né? Então, eu achei aquela frase muito bonita, parabéns, porque realmente, você sai todo dia de casa, né? Eu não acordo motivado. Motivação chega com o dia, né? Ninguém todo dia acorda motivado, eu acordei motivado. Não, a motivação chega. E o vendedor é isso, ele não, às vezes não está tão bem. Aí no decorrer do dia vai engrenando a primeira, a segunda, a terceira, e ele é quem faz a diferença. Eu acredito, com todas as letras, o vendedor faz a diferença. Ele tem a tecnologia para lhe ajudar, porque hoje ele tem um tablet, ele tem um iPad na mão, ele tem o estoque ao vivo, ele tem o estoque real, ele tem a promoção que chegou ali para ele trabalhar. Mas se ele não for ao campo, se ele não fizer o beabá, o relacionamento, e ele também fazendo aquela ação, olha, vou colocar isso porque nós vamos ter uma ação da empresa assim, 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 não vende. Então, a condição comercial é show, mas o vendedor, pode ter certeza, ele é mais, ele é o astro ainda do negócio. Então, pessoal, dicas do Moacir, tá? 30 anos, mais de 30 anos de experiência no segmento farma. Tratem com carinho os vendedores, porque eles, na verdade, são os portadores de boas notícias, né? É eles que trazem as novidades e as vantagens que se tem, né, em determinados períodos até vocês, né? Posso lhe dizer, Luiz, e a todos que estão nos ouvindo, que toda farmácia, aí vai uma dica que é uma dica particular, mas toda farmácia que tratou mal o vendedor, observe, ela saiu do ramo. Porque o vendedor, ele não só traz a promoção, ele traz um algo a mais. Ele saiu de casa, ele vive na estrada, mas não é o perigo, não, da estrada, não. É porque ele traz a oportunidade. Ele está ali trazendo algo que o sistema está lhe dando. Mas ele pode chegar a algo a mais, porque está na mão dele. Hoje existe essa ferramenta. Olha, você pode chegar até aqui, X. Mas se você trouxer esse volume, ele do Y. Então, esse cara, às vezes, é barrado. Aí você perdeu uma oportunidade. Aí o vizinho comprou. O que é que acontece? O vizinho saiu na frente. Exato. Porque simplesmente ele não atendeu. O vendedor, ele faz a diferença justamente por isso. Ele vai buscar uma coisa que está difícil para o cliente em determinado momento. Ele vai lá. Ele é o porta-voz. Na realidade, ele é o advogado do cliente, né? Ele busca muita coisa para o cliente. O vendedor moderno é esse. Né? Antigamente tinha aquele cara que fazia besteira, né? No linguajar da venda, quem é vendedor sabe, empreava pedidos, né? Mas hoje não existe mais isso. Até porque o sistema não deixa. Eu tenho uma demanda de 12 unidades no mês, como é que você quer me colocar 30? Fica difícil, amigo. Não dá mais para não cola mais, né? Não cola mais. Mas coloca 3 unidades. Excelente. E ele vai buscar, Luiz, que estou vendo aqui, a condição promocional. E o mais importante de toda a cadeia, a positivação. Porque é o seguinte, tudo está atrelado à positivação. Não adianta você chegar e vender 10 mil unidades a uma rede ali. Beleza. Pronto. Todo mundo só vai comprar naquela farmácia? Não. Farmácia é comodidade. Vai comprar na farmácia que está mais próxima. Então, se você tem positivação, você tem o seu produto perto do cliente.
E se o cliente está perto do produto e ele está precisando do produto, a venda vai existir. Então, hoje, Maravilha. toda negociação é amarrada através também de positivação. Andam junto, é um casamento. Show, show. Então, ó, pessoal, tratem bem os vendedores, que eles são os portadores de boas novas. Mas, Moacir, e aí, a gente traz aqui, tá? Eu queria compartilhar com o pessoal alguns top ofensores, ver se faz sentido, tá? Gente, hoje, quando a gente começa a falar em gestão de compra, e agora vamos começar a trazer isso tudo um pouco para a tecnologia, né? O Moacir contextualizou muito bem toda essa cadeia, distribuição, características, né? Modelos variados, mas o que a gente percebe, né, e traz como experiência para vocês, que os top ofensores hoje, quando a gente começa a trabalhar na gestão de estoque, e inclusive usando a tecnologia, o Moacir trouxe alguns inputs muito importantes, não basta só ter uma boa solução, tem que ter um time engajado para isso e saber usar a ferramenta, né, adequada, a farmácia ter o estoque incorreto, fazer uma entrada de mercadoria incorreta no sistema. Farmácia tem muita característica do fracionado, né? Eu compro uma caixa, só que essa unidade caixa ela vai ser fracionada em 200, 300, 1.000 unidades de venda. Falta de planejamento de compra. Então, a compra, o Moacir contribuiu muito bem. Não é só repor o que vendeu, né? Então, vamos olhar a questão da sazonalidade. Isso aqui é a questão de planejamento. Planejamento é atividades na linha do tempo. E ausência ou deficiência, né, no cálculo da curva ABC de produtos. E aí a gente traz aqui, né, alguns inputs. Na prática, aí o pessoal pergunta, Moacir, tá bom, eu já identifiquei que através daqueles 4 ofensores ali, eu tenho deficiências na minha gestão de compra. Quais são os primeiros passos para melhorar a minha gestão de estoque? Tá? Aí eu trouxe aqui alguns pontos interessantes. Pessoal, tenha sempre, tá, o registro dos falteiros, tá? Por que é importante o falteiro? E aqui eu estou falando, não é o falteiro do bloquinho que fica na frente do balcão, não, tá? É lançar isso aqui dentro do sistema. Porque todo produto que falta, ou produto que eventualmente o cliente tenha procurado no seu estabelecimento e não encontrou porque o produto estava não faltando, mas nunca teve para vender, informem. Porque essas informações, elas refletirão aonde? Refletirão lá no comprador. Né? Eles vão entrar dentro das necessidades de reposição. Então, quando você lança um falteiro, ele vai colocar o que falta e mais a demanda, né, para suprir a necessidade na linha do tempo. Gerenciar indicadores que demonstrem seu índice de ruptura. Então, hoje, você vai falar para mim, você tem ruptura? Tenho. De quanto? Não sei. É importante identificar qual que é o seu índice de ruptura e aonde elas acontecem. Porque a ruptura, ela pode estar acontecendo no produto mais estratégico e no produto que gera maior necessidade de busca, né? Ou primeira necessidade do cliente, né, Moacir? Então, por exemplo, um antibiótico, né? Eu saio com a minha filha do médico que receitou um antibiótico, eu não vou esperar para amanhã, eu quero começar o tratamento dela agora, né? Já. Então, é importante a gente identificar, principalmente, quais são os produtos que trazem maior ruptura. Outro ponto interessante, tá? Terceiro passo, ter sempre um sistema de inventário cíclico, com auditorias diárias. O que a gente chama de auditoria diária? Nós temos dentro das nossas soluções hoje, a exemplo, tá? Trazendo aqui para o nosso cotidiano, a possibilidade de você fazer contagem de estoque, fazer um inventário que a gente chama de inventário por sugestão. O que é isso, né? Eu falo, olha, todos os dias eu escolho as pessoas, inclusive, se eu quiser. O Moacir, o Gustavo, né? O senhor José, a Fabiana vão escolher, né? O sistema vai escolher 10 produtos genéricos, 5 similares, 2 de perfumaria, e vocês vão contar aqueles produtos, né? Ou seja, é um processo de contagem cíclica, né, diária de produtos diferentes que ao longo do tempo te proporcionam uma maior acuracidade do estoque, né?
a gente não pode negligenciar a conferência física de todas as mercadorias, né? Então, não é só baixar o XML e deixar a nota entrar no piloto automático, né, Moacir? Perfeito. A gente, inclusive, instrui, tá? Dentro do processo de parametrização do sistema, e, inclusive, né, oriento que quem não aplique isso dentro das suas soluções, sendo cliente Lynx, procure o seu executivo, né, que lhe atenda para buscar identificar como trazer isso para dentro do seu sistema, fazer a conferência cega do produto de entrada. O que é a conferência cega? É a obrigatoriedade de quem está fazendo a conferência do produto em bipar todos os itens. E isso depois, né, ele cruza com a nota fiscal de entrada para apontar as divergências. Então, perfeito. O Moacir trouxe aí que muitas das malandragens da distribuição, né, não acontecem mais, e é fato, tá? Porém, né, isso não tirou, né, Moacir, ainda a necessidade de conferência, porque ainda vem muitos erros, né, de produto, vem produto a mais, e principalmente, né, nem sempre vem todos os produtos que você compra. Então, às vezes, você acaba ficando com indisponibilidade de estoque, porque você simplesmente nem viu que o produto não chegou. Então, é um ponto extremamente importante também a conferência física. Um outro ponto, o Moacir já contribuiu com a gente aqui, né? Garanta, pessoal, que todo o seu time conheça plenamente o sistema. Não adianta ter um carro e não saber dirigir, né? E conhecer o comportamento do consumidor, né? E os efeitos da sazonalidade da sua farmácia. Então, olha aí como é que tudo que o Moacir nos contribuiu aqui enquanto boas práticas e vivência, né? A gente traz aqui de forma a agregar isso através da tecnologia. E, além disso tudo, eu trago um sétimo passo. Qual que é o sétimo passo? Reavalie todos os pontos acima continuamente. Então, essa apresentação, gente, para quem quer dar print na tela, está à disposição, e ela estará gravada no nosso canal do Lynx PharmaPlay no YouTube. Mas sigam esses passos, né, como primeiros passos para melhorar a gestão do seu estoque. Poxa, Gustavo, mas eu não sei aplicar isso no meu sistema. Este é o nosso papel. Não deixe de procurar o executivo que lhe atende para que a gente possa, através de capacitação, treinamento, consultorias, levar essa experiência para a sua farmácia. E aí, alguns aspectos eu queria trazer aqui como contribuição também, tá? Eu e o Moacir, a gente tem uma sinergia muito legal, porque a gente gosta muito de frases de impacto, né, Moacir? A gente gosta muito dessas frases filosóficas aqui. E Confúcio, né, um grande pensador chinês aí, há mais de 3.000 anos atrás, ele falou o seguinte: se você quiser prever o futuro, né, estude o passado. Então, como que hoje a gente projeta, né, através do sistema, a reposição adequada das mercadorias através do uso da tecnologia, né? Olhando os históricos, tá? O grau de importância relativa de cada item, que a gente, né, carinhosamente chama aí de curva ABC. Curva ABC, né, Moacir, ela vai trazer para a gente a volumetria, né, o nível de rotatividade deste produto dentro do seu estoque. Hoje, é correto a gente afirmar que uma curva ABC dentro da farmácia, ela muda em relação à região, em relação às vezes, o bairro em que ela se encontra, ou em relação ao perfil de consumidor que ela atende? Muda, né? Muda muito. Por isso que ele tem que estar atento ao sistema verificando, porque o sistema é que vai dar para ele a exatidão de como é que se comporta o consumidor que entra na loja dele. Ele não dá isso, ó, aquele cara compra isso. Não. Ele tem que ver o sistema. Se o sistema não der isso, ele está perdido. Porque se ele tiver duas farmácias, uma está lá na esquina, no norte, e outra está no sul, são comportamentos de venda diferentes. Tá. Ele vai ter que entender que cada loja é um organismo diferente. Ele tem duas, pode ser a mesma, são razões sociais com o mesmo nome de fantasia, mas são públicos diferentes.
Aí entra o que você falou aqui. Ó. Se Então, você quiser por estudo passado, e lá naquela tela anterior, né? Rever uhum. continuamente o processo. Então não é porque eu tenho uma farmácia onde o anador é curva A que na minha farmácia B obrigatoriamente o será, né? Não, não, não. Perfeito. Legal. Isso é fato. Isso é fato. Isso é E fato isso, com e isso, pessoal, traz também, tá, a necessidade da gente olhar sistematicamente a variabilidade da demanda, tá? Esta demanda, que é a minha necessidade de reposição, ela, como o Moacir contribuiu, ela muda na linha do tempo. Então, ela leva em consideração estações do ano, eventos festivos, feriados, cidades onde você tem efeitos de turismo ou não. Então, tudo isso influencia. Então, a demanda ela tem que ser projetada, né, com base no que a gente traz aqui, né, com base em estudos do passado. O tempo de reposição, a determinar estoques de segurança, e também, né, o tamanho e o lote, tamanho de lote e frequência das reposições. Então, é bem importante ter esse critério do planejamento, né, quando a gente fala em compras. Então, não é só deixar o sistema rodando sozinho lá, né, e achar que isto vai representar, né, uma boa eficiência. Então, a gente tem que sempre estar revendo esses parâmetros. dá Quando a trabalho gente fala em fazer isso. dá trabalho, né? Agora, vamos complicar mais a vida do pessoal? Vamos trazer aqui um pouco de conceito, né? A gente falou aqui de curva ABC, mas o que é curva ABC, né? Curva da ABC, como o Moacir bem contextualizou aqui para gente, é o quê? É utilizar a metodologia, né? E a gente chama essa metodologia de Pareto, tá? Esse teorema de Pareto, ele é fundamentado no princípio que traz o seguinte, né? Traz o seguinte conceito: 80%, né, das consequências advém de 20% só das causas. Então, neste sentido, o que a gente traz aqui para a gente trabalhar a curva ABC? Curva ABC, a gente divide ela em 3 curvas, tá? Basicamente, existem a curva D também, mas a curva D é basicamente os produtos que não se movimentam. Curva A são os itens de maior consumo e valor. Curva B, os itens de consumo médio em valor. E curva C são os itens de menor consumo em valor, tá? Também pode ser feito, tá? Curva ABC também em quantidade, tá? Mas aqui a gente trazendo exemplos em valor, que é o que na verdade tangibiliza mais os nossos ganhos. Qual que são os passos para um cálculo de uma curva, tá? Isso tudo vocês têm em todas as soluções links, tá? Parâmetros e recursos para trabalhar isso. Ordenar os itens em ordem decrescente por valor de venda. Calcular porcentagem de cada item sobre o total. Calcular a porcentagem acumulada e classificar as categorias A, B e C. Poxa, 4 passos que não são simples de fazer. Então, se hoje eu pegar o meu movimento de estoque, for ordená-los em ordem decrescente de valor de venda, calcular o percentual de representatividade de cada item sobre o montante total do meu faturamento dentro deste período, calcular a porcentagem acumulada e classificar dentro dessas categorias A, B e C, eu vou levar um tempão. E quando eu chegar nesse consenso, a minha curva já possivelmente tenha mudado, porque meu estoque girou. Então, por isso que o sistema calcula isso aqui de maneira rápida e automática, inclusive diária, para que você tenha essa informação em tempo real. Esse é o tipo de informação, Moacir, que eu brinco que é igual pão quente, né? É igual pão. Você compra cedo, à tarde ele já não tem mais a mesma qualidade. E esta informação de curva ABC tem que ser igual pão quente, né? À tarde ele já não tem mais a mesma qualidade. Tem que estar quente, né, Luiz? Está quente. Imagina fazer esses 4 passos de todos os produtos que você vende num ciclo mais ou menos de 45 a 60 dias. Então, mais um ponto onde a tecnologia não é mais algo para a gente poder pensar para quando eu estiver mais estruturado. Não.
ela é indispensável para que você possa dar o passo, inclusive, de se estruturar. E aí, né, a gente traz aqui, até respondendo já perguntas dos nossos ouvintes, tá? Agradeço, pessoal, o envio das perguntas, tá? E aqui a gente já começa a responder algumas de vocês. Como é que é essa distribuição sugestiva de curva? Eu trago aqui já como primeiro ponto seguinte, eu trouxe esses números, mas eles não são, realidade, tá? Sacramentada na pedra, né? Não são absolutos, variam, né, Luiz? Eles não variam, né? Exato, isso vai variar muito de acordo com Aí o norte, né, Luiz? O norte, né? O norte. Como é que é? Não ouvi, cortou, Aí é Moacir. o norte, né, Luiz? Exato. Isso, exato. Isso aqui é o norte da bússola. A gente traz aqui como sugestão que pelo menos 75% do valor das suas vendas e que corresponda a 20% dos itens seja a curva A. 20% do valor ou 30% dos itens e 5% do valor e 50% da quantidade. Mas, tá, isso aqui precisa, né, ser calibrado de acordo com a característica de cada loja, de acordo com a localização, de acordo com o perfil do seu consumidor. Se você trabalha com produtos mais na linha popular, mais genérico, mais similar, mais RX, então tudo isso precisa ser bem calibrado. E aí, como é que a gente faz esses ajustes? Como a gente já contribuiu, né? Olhando o passado para prever o futuro, né? Olhando dados históricos, olhando períodos anteriores para que a gente possa projetar, né, essas curvas e essas demandas. Aqui, a gente traz aqui mais uma bússola, né, que a gente chama de matriz de decisão. Isso aqui não deve, tá, ser levado como regra absoluta, tá? Então é importantíssimo que a gente trate isso aqui, pessoal. Use com moderação, tá? Mas assim, essa matriz de decisão, ela traz de certa forma algumas possibilidades de comportamento que a gente possa ter com relação à curva, tanto por valor quanto por quantidade. Então, aqui a gente colocou num plano cartesiano, onde o nosso eixo X aqui é a curva ABC por quantidade, nosso eixo Y a curva ABC por valor. Então, produtos que sejam curva A, tanto de valor quanto, né, na quantidade, o que eu preciso fazer com esses produtos? Ter critério mais rígido de estoque e pedido, garantir sempre o mínimo necessário, principalmente para a curva A de valor. Para a curva A por quantidade, esse produto não pode faltar em nenhuma hipótese, né? E ter maior frequência no inventário rotativo, que são aquelas projeções, né, aquelas contagens de estoque. Já do outro lado, por exemplo, um produto de curva B em quantidade e B em valor, poxa, eu preciso ter outros critérios, né? Manter um estoque de segurança um pouco mais elevado, curva B por valor, manter baixos níveis de estoque, aumentar a frequência de entregas. E produtos que sejam de curva C, ou seja, baixa rotatividade, tanto em quantidade quanto em representatividade de faturamento, manter estoque de segurança o mínimo necessário. Né? Manter itens que não comprometam o meu fluxo financeiro, para não ter alto investimento que possa me potencializar a descapitalização. E rupturas, elas podem ser toleradas, tá? Em alguns casos, mas claro, né, que elas devem ser evitadas. Além disso, né, a gente traz aqui, né, a demanda, porque no próximo passo da curva, a gente vai, né, da curva ABC, a gente vai projetar a demanda, que é basicamente o quê? Né? A minha necessidade mínima de estoque que eu preciso ter para poder trabalhar sem ter a ruptura, né? E sem promover aquele desastre que a gente contextualizou na primeira parte do nosso bate-papo. De maneira geral, a demanda média ela é um bom indicador para a projeção de reposição, tá? Mas é importante também saber a variabilidade da demanda, tá? É muito importante saber que essa demanda ela pode não ser padronizada e que também acontece o que a gente chama de DP, que é o desvio padrão. Para quem tiver afim, se já estava difícil calcular a curva ABC por só fazendo o percentual e o percentual acumulado, eu já trouxe para vocês a formulazinha aqui que calcula o desvio padrão do produto, tá?
Para quem quiser, fica muito simples. Boinha, gente. Serviço extremamente simples para o sistema, tá? E aí, o que é o desvio padrão, né? É quando eu tenho, na verdade, picos de venda que fogem daquela média geral, né? Daquela mediana. E aí, eu trago aqui, né, alguns coeficientes de variância. Então, quando a gente tem um coeficiente de variância menor do que 50%, a gente fala que esse produto ele tem um tipo de demanda estável. O que é a característica, né, de uma demanda estável? É uma demanda uniforme, com constância e quantidade de quantidade e periodicidade. Ele tem baixo risco de obsolescência. Então, o risco desse produto não ser vendido e eu perder é extremamente baixo, né? Porque ele tem uma demanda bem estável. A estratégia de estoque para um produto de demanda estável é estoques necessários apenas para atender o ciclo de reposição, né? E eu preciso ter baixa necessidade de estoque de segurança, porque eu tenho uma certa constância e previsibilidade. Entre 50% e 200% de variação, eu chamo de demanda variável. É onde essa demanda obedece uma distribuição de probabilidades, porém com menos constância. Onde essas probabilidades? Ciclos de sazonalidades por lugares turísticos, né, momentos de pandemia. Então, a venda da ivermectina, né, ela não pode ser considerada uma demanda regular para o mesmo período do ano que vem. Concorda comigo, Moacir? Perfeito, um fenômeno que aconteceu. Exato. Então, assim, ela tem probabilidades, mas ela é menos constante. E aqui eu preciso ter maior estado de segurança para itens críticos, né, e avaliar o impacto de ruptura. Entre 200% e 400% é uma demanda incerta. Então, itens pouco requisitados, uma vez no estoque, compõem uma camada de giro lento, então eles demoram para girar. E assim, coeficiente de variância superior a 400% é o que a gente chama de demanda esporádica, né? Ela acontece em caráter excepcional, né? Então existe uma grande chance do produto ficar encalhado se você repor o mesmo coeficiente de demanda que você teve nessa que teve esse desvio padrão. Para os casos onde a demanda é incerta e esporádica, né, manter apenas se o item for dispensável, né, manter o estoque de uma unidade, reduzir o tempo de abastecimento e comprar o item apenas contra o pedido do cliente, se isso for possível, né? Vale lembrar que é importante saber se é um produto de alta sensibilidade, né? Que precisa de início imediato. E concluindo, né? O que a gente precisa ter para uma boa gestão de compra, né? O que uma boa gestão de compra requer, independente, né, do produto Lynx que você usa, mas eu tenho certeza que um produto Lynx traz isso. Conhecer bem o seu consumidor. Moacir falou muito sobre a questão do CRM e entender o comportamento do seu consumidor e projetar demanda em cima disso. Ter um bom sistema de informação. Ter um bom sistema de informação e bom treinamento e capacitação para usá-lo. Definir critérios de reposição adequados ao seu perfil. Desenvolver bons fornecedores, né, parceiros de negócio mesmo. E estabelecer fluxos de trabalho, né? Porque, Moacir, contribui para a gente agora. É suficiente ter tudo isso e não ter um processo bem desenhado, né, operacional dentro da farmácia? Uma coisa é o sistema te ajudar com demanda, com compra, com desvio padrão. A outra coisa é você ter isso bem assim, alinhado estrategicamente com os seus colaboradores para fazer isso acontecer, né? Isso procede? Procede. É aquele negócio, Luiz. Parece que isso aqui tudo é difícil ou é fácil. Não, isso aqui é só uma palavrinha. Disciplina, inteligência de mercado. Tem que ter uma pessoa para estar olhando isso. Se você não olhar, eu olhei na segunda, olhei na terça, na quarta eu não vou olhar, já se perdeu. Isso aí é sequência e frequência, sequência e frequência. Fazendo isso, que o sistema dá hoje, pode ter certeza. Não é que com isso você vai agora vencer. Aí entra o fator humano, né? Você já falou, né, Luiz? Todavia, isso aqui é o básico. Uhum. Você tem a massa e dizer assim, olha, deixa eu pegar aqui o meu sistema, para o meu sistema me dar um diagnóstico do que eu vou fazer hoje.
Aí você vai no médico, pede os exames. Através daquele exame, o médico vai fazer a prescrição médica. Isso aqui é a prescrição que você vai utilizar no dia a dia. Perfeito, perfeito. Ótimas contribuições. E aí, né, pessoal, a gente segue, né, para a nossa conclusão, que no final de tudo, né, reforçando tudo isso que o Moacir contribuiu conosco, né, é ter conhecimento, planejamento e disciplina. Olha como é que a tua palavra encaixou bem certinho aqui, Moacir, na nossa hashtag, né? Pessoal, tá vendo como é que, cara, isso que chama sinergia. E é essa sinergia, né, que nós, né, trazemos aqui através do Links Pharma Play, a gente quer levar também através das nossas soluções, através da tecnologia para dentro das suas farmácias, tá? Agradeço extremamente, Moacir, a tua participação, né? A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Cara, passou uma hora aqui que eu nem vi, né? E tenho certeza que o pessoal também. E todo mundo aqui elogiando muito aqui nossos inputs. Para quem, né, não é cliente Links, né, deixo, né, o nosso convite, ouça, né, os nossos canais de venda, né, recebam os nossos vendedores, principalmente hoje, né, no dia do vendedor, né, responda a nossa enquete no final, né, que vocês gostariam de conhecer as nossas soluções, teremos imenso prazer em apresentá-las. Para aqueles que já são clientes Links e gostariam de trazer um pouco disso para dentro das suas farmácias, através dos seus produtos, através do produto Links Soft Pharma, Links Big, Links Tech, né? Procurem os seus executivos de relacionamento, tá? Para que eles possam promover essa experiência através de treinamentos, consultorias e capacitações dentro da sua farmácia. Com esses, né, passos, né, que nós damos a cada edição nova, a gente vai contribuindo para elevar o patamar e a gestão do nosso varejo farma. Moacir, eu não tenho mais palavras, meu amigo, para agradecer a tua participação, né, para agradecer a tua capacidade de manter o público, tá, atento do começo ao fim. Né? Espero que nós possamos repetir isso aqui várias vezes e lembrando a todos os nossos espectadores que esta, né, edição estará disponível no nosso canal do YouTube, né, do Links Pharma Play. Perfeito. Luiz, eu finalizo lhe agradecendo mais uma vez. Eu gosto muito dessa frase. O homem não passa no rio duas vezes, porque nem o homem nem o rio é o mesmo. Acredito que quem participou da live aí, desse nosso bate-papo, né, tá saindo com a cabeça diferente, né? São coisas do dia a dia, mas se você aplicar, tenho certeza que você vai começar a fazer um diferencial enorme na sua farmácia. E agradecer também a parceria Lucre Mais Links, que inclusive tive aí em São Paulo, né, onde nós somos parceiro, né, as farmácias que hoje compõem a rede Lucre Mais, nós trabalhamos para que elas, na maioria, todas já utilizam o programa de vocês, porque nós temos confiança. Confiança não se compra na esquina, né? Confiança se... Então, é o seguinte, eu tenho confiança porque vejo no dia a dia, vejo os clientes que colocaram o sistema felizes, satisfeitos, né? Precisa aprimorar mais ainda, utilizar mais a ferramenta, que está utilizando só o basicão, né? Faça aqui até um apelo, que utilize mais, se tiver dúvida, tem os canais aí da Links, né, Luiz? Para que vocês possam tirar dúvida, ninguém sabe de tudo, vai fazendo uma coisa de cada vez e vai chegando no dia que vai estar fazendo tudo. Mas, assim, quando nós procuramos a parceria com vocês, é porque nós sabemos, tá entendendo, do que vocês são capazes de fazer. Vocês entregam aquilo que vocês oferecem. Isso aí eu falo com piedade, porque estou no dia a dia vivendo isso aí com vocês. Inclusive, né, estive lá em São Paulo vendo como é que funciona toda a mecânica. Muito organizada e só dá felicidade de saber que a Lucre Mais faz parte dessa história. Poxa, não poderíamos encerrar essa edição do Links Pharma Play mais com chave de ouro possível do que com esse depoimento seu. Obrigado, viu, pelo feedback, Moacir. Para nós, Links, também é de extrema honra nós podermos dividir esse desafio, né, que vocês, enquanto Lucre Mais, levam para o varejo farmacêutico, e através desse belo trabalho que vocês fazem no Nordeste, né, poder contribuir
com uma pequena fração, mas não tenha dúvida que essa pequena fração a gente faz, né, com muito carinho, com muito empenho, com muita garra e vontade de dar certo. Perfeito. Forte abraço, pessoal. Uma boa tarde a todos e obrigado pela audiência. Forte abraço, Moacir. Abraço, Luiz.